Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas tradicionais enquetes dominicais que está disponível aí no nosso Instagram e no nosso YouTube. A enquete essa semana veio tratar de um assunto bem interessante, que é o modo de disputa aberto da Lei 14.133, especificamente com a regra prevista na Instrução Normativa SES número 73. E, vez por outra, alguns colegas ainda vêm com dúvidas. Vamos à nossa enquete. Determinado órgão realizou o pregão eletrônico para contratação de determinado serviço, utilizando como modo de disputa aberto pela IN-SEGES 73/2022. Após os 8 primeiros minutos, tínhamos esses preços para determinado item. Preço 1, R$ 100.000. Preço 2, R$ 100.500. Preço 3, R$ 101.000. Preço 4, R$ 102.000. E aí, seguimos para a nossa enquete. Mas antes de seguirmos para a nossa enquete, vamos lembrar como funciona o modo aberto da Instrução Normativa 73. Inicialmente, lembrando a nossa lei, a Lei 14.133, prevê no artigo 56 que o modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente, aberto, fechado. Tá? Então, nós temos da própria lei a possibilidade de mesclar aberto, fechado e fechado e aberto. A nossa enquete veio tratar do modo aberto. Vamos à instrução normativa no seu artigo 3, que é o que traz a regra do modo aberto. No modo aberto, que trata o inciso primeiro do caput do artigo 22, que repete basicamente a lei, a etapa de envio de lances durará 10 minutos. E, após isso, será prorrogado automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 2 minutos do período de duração dessa etapa. Voltando aqui, como funciona isso? Definir no meu termo de referência que o modo aberto é o modo utilizado na minha licitação. Lancei a minha licitação no dia da sessão, a sessão já inicia na etapa de lances, onde nos 8 primeiros minutos os licitantes vão permanecer apresentando o seu lance, mas quando chegar nos últimos 2 minutos do total de 10 minutos, dentro desse intervalo de 2 minutos finais, sempre que houver um lance, o sistema irá prorrogar aquela etapa de disputa por mais 2 minutos. Prorrogou, se alguém deu um lance, prorroga novamente. E assim se segue até que, em uma determinada prorrogação de 2 minutos, ninguém dê mais lance, então o sistema para o modo de disputa. Tá? Então, em regra, é exatamente isso aí. E aí nós temos, então, os preços aí após os 8 primeiros minutos. E aí vemos a nossa enquete. Caso a empresa de preço 4, olha só, a empresa com valor de R$ 102.000, deu lance R$ 101.500 nos últimos 2 minutos, o sistema não deverá prorrogar por mais 2 minutos. Olha que enquete interessante, meus amigos. Vejam que a quarta, o preço 4 é a quarta colocada, ela não é a primeira, ela não é a segunda, não é a terceira. E o que curioso, o que foi que ele fez? O licitante deu um lance chamado lance intermediário, que é o lance que não é um lance vencedor, não é um lance abaixo de R$ 100, mas é um lance abaixo do seu melhor lance, seu lance preço 4. Então ele tinha 102.000, de repente viu que não conseguiria baixar mais do que isso e deu um lance de R$ 101.000. E a nossa enquete pergunta: nesse caso, quando ele deu um lance que não foi um lance vencedor, nós chamamos de lance vencedor, abaixo de R$ 100, o sistema vai prorrogar? Vamos à instrução normativa. A instrução normativa informa que sim. Olha só, parágrafo primeiro do artigo: a prorrogação automática de etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período, que foi exatamente o que nós explicamos no começo, inclusive quando se tratar de lances intermediários. E aí o parágrafo segundo forma então a regra de encerramento automático quando não houver novos lances nesse intervalo de 2 minutos. Então vejam, meus amigos, parágrafo
1º do artigo 23 da Instrução Normativa 73, regra que sim. Então não precisa apenas ser um lance vencedor, mas o lance intermediário, se o sistema prorrogou e houver um lance intermediário, sim, o sistema prorrogará. E aí, na nossa enquete, concordando então com 56% dos colegas em que a enquete fala que é não, porque a pergunta é: caso a empresa do preço 4 dê um lance de R$ 500 nos últimos 2 minutos, o sistema não deverá prorrogar por 2 minutos? Não. O sistema sim prorrogará por 2 minutos. Tá? Então, por isso que a resposta à enquete é não, está errado. Por quê? Porque o sistema vai prorrogar. Isso é tão importante saber desse funcionamento do modo aberto, porque, vez por outra, algum dos colegas vem no nosso direct, ou vem no nosso grupo no Telegram, informar, professor, acredito que o sistema travou. Por quê? Porque o sistema está prorrogando 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Já faz 2 horas que o sistema está prorrogando 2 minutos. Eu não consigo interromper o modo de disputa. Exatamente, provavelmente por isso. Porque você não está visualizando o menor preço. De repente, quem está dando lance intermediário. E aí, de repente, a depender do sistema, visualmente, você não consegue enxergar os lances intermediários e pronto, já na tela de lances. E você acha que, de repente, o sistema está travado. Mas, na verdade, os licitantes estão disputando ali internamente para ser segundo, terceiro, quarto colocado, porque de repente, eventualmente, não consegue baixar o preço abaixo do primeiro colocado, que de repente pode estar com preço. Tá bom? Então, só finalizando, comentário a nossa enquete, está errado. Então, sempre que houver um lance nos últimos 2 minutos, o sistema prorrogará. Seja um lance vencedor ou seja um lance intermediário. Tá bom, meus amigos? Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Participe do nosso direct, entre lá no nosso direct, nos questione, nos tire dúvida e venha participar do nosso Telegram. Nós temos mais de 500 colegas no nosso Telegram, de forma gratuita, onde você vai poder tirar sua dúvida e você, de repente, com a sua experiência, até contribuir com outros colegas que têm menos experiência. E siga-nos no nosso YouTube, nosso canal no YouTube, Leonardo Mota, você vai poder, inclusive, também tirar dúvida, rever esses vídeos, inclusive, de forma mais fácil e vir comentar, tá? Como temos muita interação no nosso YouTube, tá bom? Uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.